Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Estou vindo aqui para falar com vocês uma coisa que aconteceu hoje, dia 26 de agosto de 2024. Houve um terremoto a 60 quilômetros a oeste de Sines, que fica para o lado do norte, e esse terremoto aconteceu a 16 quilômetros de profundidade. Só que teve uma escala bem alta, foi de 5,3, 5,4 na escala Richter e foi um dos piores desde 1969. E conforme aconteceu o terremoto, foi se propagando para várias áreas. Então, como aconteceu a cerca de 60 quilômetros de Sines, né, o epicentro onde aconteceu a 16 quilômetros de profundidade, esse terremoto foi se propagando por ondas e ondas e ondas até chegar a vários lugares, várias zonas, vários sítios, vários lugares. Então, assim, ficou. Esse terremoto aconteceu a 60 quilômetros a oeste de Sines, né? E Sines para Lisboa, cerca de 100 quilômetros mais ou menos. De Sines para Lisboa, cerca de 100 quilômetros. E de Lisboa para o epicentro do terremoto foi cerca de 150 quilômetros, mais ou menos. Então, assim, o terremoto aconteceu por volta de 5 e 11 da manhã, 5 e 20, 5 e meia. Foram sentidos em várias partes de Portugal. Esse terremoto teve uma magnitude, uma amplitude muito grande. Teve uma escala Richter de 5,3, 5,4 na escala Richter e se propagou por vários lugares de Lisboa, de Portugal. Esse terremoto aconteceu a 16 quilômetros de profundidade. Conforme foi acontecendo, foi gerando ondas e ondas e ondas, e foi se propagando, foi para outros lugares, né? Mas assim, nada caiu, nada caiu, nada, não teve nenhum incidente, uma coisa que falasse, olha, matou, fez, aconteceu, caiu o prédio. Não, não aconteceu. Os brasileiros em especial tiveram um susto porque foi a primeira vez que foi sentido pelos brasileiros um terremoto, e ainda mais em Portugal, dessa magnitude, de 3.4, 3.335.3, 5.4 na escala Richter. E assim, os animais ficaram desesperados, os gatos, os cachorros ficaram, sabe, agitados, olhando pro teto, não sem entender nada, ficaram miando, latindo. As pessoas ficaram perplexas com medo da atividade do terremoto, né? E como nós moramos aqui, por exemplo, ao lado do Rio Tejo, que é aqui ao lado, isso gerou mais ondas, né? Mais ondas, porque é perto do mar. As ondas foram se propagando pelo mar e as cidades foram afetadas por esse terremoto. Durou cerca de 10 a 15, 20 segundos o terremoto, mas deu para sentir. Os prédios balançaram de verdade, as casas balançaram, houve tremor, houve medo, houve pânico das pessoas, né? Só que nesse momento em especial eu estava dormindo. Só que tem muitos relatos de pessoas que sentiram aqui mesmo aqui e me contaram pela manhã. E ou também tem vídeos na internet, vários relatos que esse terremoto que aconteceu a cerca de 150 quilômetros do epicentro, que no caso Lisboa, que eu estou falando, Lisboa em relação a onde aconteceu foi cerca de 150 quilômetros do epicentro, aonde aconteceu. E o terremoto aconteceu a 16 quilômetros de profundidade do mar, né, do mar, do alto mar, e as ondas foram se propagando, mas foi real, isso é real. Aconteceu um terremoto em Portugal, novamente. Porque antes já tinha acontecido um e devastou toda a cidade, antigamente, devastou toda a cidade e muitas coisas caíram. E Portugal não tem estrutura, não tem estrutura para esses fenômenos. Da outra vez que teve, houve um desastre muito grande, muitos prédios caíram, houve uma devastação muito grande. E Portugal precisou de ajuda de outros países
da União Europeia, inclusive, para se reerguer, né? E a parte histórica de Lisboa caiu, muitos prédios antigos foram tombados, literalmente caídos, e dali para cá tinha só a parte histórica, depois nasceu a parte moderna, que é do outro lado da cidade. E assim, esse terremoto teve uma magnitude de 5,3, 5,4 na escala Richter, e assim, foi um dos piores desde 1969. Muitas pessoas ficaram assustadas porque foi a primeira vez que sentiram, e aquelas pessoas que moravam aqui, que já tinham sentido, visto que o outro que aconteceu naquela época, acho que antes de 1969, alguma coisa assim, que devastou toda a cidade, foi uma coisa muito feia e realmente Portugal assim tremeu. Portugal tremeu, Portugal sentiu o epicentro, o terremoto, mesmo que tenha sido longe. Lisboa sentiu o terremoto. Aconteceu, é verídico, foi fato. Aconteceu, tem vários vídeos e eu estou trazendo aqui um relato para vocês, porque aconteceu. E esse terremoto assustou bastante gente. E ele pode voltar daqui a alguns dias, entendeu? Pode voltar daqui a alguns dias. Essa foi a primeira vez. Ele pode se propagar, aumentar a intensidade, pode se repetir uma, duas ou três vezes. Então, as autoridades estão alertas, em alerta, porque ele pode se repetir. Embora tenha acontecido, nenhum aviso, nenhum alerta foi enviado pelas autoridades. A população foi pega de surpresa, porque não teve nenhuma sirene, não teve nada assim para alertar a população e falar, olha, se se proteja por causa do terremoto. Não, não houve nada disso. Lisboa, Portugal não está preparado para isso. Se houver algum mais forte, com certeza vai haver muitas vítimas, muitas destruições, porque Portugal não tem estrutura para isso. E esse foi dois, né? Depois que aconteceu, anunciaram que pode acontecer outros mais. Então estamos em estado de alerta nesse momento, esperando notícias, esperando comunicações das entidades do governo para a gente ficar ciente do que pode ser feito ou não e pronto, ter a proteção. O ruim que é de madrugada, né? De madrugada todo mundo está dormindo. Aí é mais complicado. Mas enfim, aconteceu de fato no dia 26 de agosto de 2024. Foi um dos piores desde 1969. Foi 5,3, 5,4 na escala Richter, a 16 quilômetros de profundidade e a 60 quilômetros a oeste de Sines. O epicentro foi 60 quilômetros a oeste de Sines. E de Lisboa foi cerca de 150 quilômetros do epicentro. Porém, aconteceu, foi fato real, houve um terremoto. E esse terremoto balançou